Então tá bom, oremos pelos filhos que virão. Amém, igreja? Aleluia! Meus irmãos, boa tarde. Como é bom estarmos juntos aqui. Deus tem sido tão bom com a gente, não é verdade? Tantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Hoje de manhã tivemos uma palavra com a pastora Bárbara que foi realmente muito poderosa. Se você não acompanhou, nós te incentivamos, de verdade mesmo, assista essa palavra depois, através dos nossos canais digitais, vai abençoar demais a sua vida. Agora à noite eu tenho toda uma comitiva do Paraná, né, para avaliar, aí fica com as plaquinhas de 0 a 10, né, levantando aí, mas que ore por mim, igreja. Mas irmãos, antes de mais nada, eu queria fazer um convite, será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Nesse mês de julho, nós estamos tratando um tema tão importante, tão poderoso, mas aqui é a casa do Senhor. Talvez você chegou até aqui com alguma situação, alguma luta, alguma dificuldade, alguma preocupação, e de forma alguma eu gostaria de não considerar aquilo que você está enfrentando. Então eu convido você a fechar os teus olhos, se você puder, coloque a tua mão sobre o teu coração. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Pai. Existe abraço, existe consolo, existe renovo, existe cura, existe alegria, existe esperança fluindo deste altar nesta noite. Senhor, nós profetizamos sobre cada coração que aqui chegou, cada vida, cada família aqui representada, que hoje é dia de bênção, hoje é dia de milagre, hoje é dia de toque do céu sobre a nossa vida. E nós te agradecemos porque o Senhor nos faz mais do que vencedores. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor levanta o abatido. Se algum de nós que aqui estamos está cansado, está abatido, nós cremos que a tua palavra o levanta agora, em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor cura enfermos, que o teu nome, Jesus, está acima de todo nome. Por isso, em fé, nós te agradecemos pelos milagres, pelas curas, pelas respostas que virão dos céus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Amém, amém, amém. Há milagres sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço a alguém que está pertinho de você, porque você ainda não abraçou seu irmão hoje, né? Esse culto a gente está meio frio hoje. Dá um abraço em alguém, libera uma palavra de fé, de ânimo, de alegria sobre a tua vida, sobre você, Isa. Em nome de Jesus, recebe aí. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Irmãos, nós estamos num tema que ele é delicado. Confesso que eu estou preocupado e orando para que o Senhor cumpra o propósito dele. E, novamente, se você tem alguma situação, alguma luta, você está na casa do Senhor, você tem pastores, tem amigos, tem líderes, tem irmãos, e aqui é lugar onde você vai ser ajudado, vai ser confrontado, mas confortado também em amor. Amém? Mas nós vamos ao tema. Eu sei que tem alguns irmãos que estão com um pouco de medo disso aqui, né? Semana passada eu fui andando, várias pessoas falaram assim, mas está aqui, nós somos vencedores em Jesus, amém? Mas nós estamos desmascarando o inimigo. Nós temos trabalhado isso nesse mês de julho e eu confesso, eu tenho muito orgulho dessa igreja, muito orgulho dessa casa. Eu estou aqui faz um tempinho bom já, né? Faz uns bons aninhos. E eu tenho muito orgulho porque não é algo que se fale muito por aí. Não é comum nos nossos dias você encontrar igrejas que aderecem o problema, aderecem o que está acontecendo de uma maneira tão clara como nós estamos fazendo aqui hoje. E por isso eu tenho muita gratidão a Deus. E nós estamos fazendo isso porque nós precisamos falar daquilo que está acontecendo. Seria muito confortável para nós se nós ficássemos aqui todos os domingos com alegria, adorando, celebrando, mas se não confrontássemos a realidade do mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos falar da realidade, o mundo onde nós estamos, a realidade a qual nós vivemos e o quão maligna está a situação do mundo. Então nós precisamos falar da verdade. E existem alguns princípios, eu vou falar sobre isso aqui do jeito que eu gostaria que fosse falado se eu não conhecesse Jesus ainda. Então talvez eu acabe sendo um pouquinho duro, mas eu vou procurar ser mais coerente, mais acadêmico possível, mas falar algumas coisas que são importantes de serem faladas. Existe uma lei nas ciências sociais chamada Lei de Kidling. Vocês já ouviram falar da Lei de Murphy? Lei de Murphy é que se algo pode dar errado, provavelmente vai acontecer. Quebrar o nome de Jesus, amém? Mas existe uma outra lei que é chamada Lei de Kidling, não sei se alguns já estudaram, que fala que adereçar um problema e explicar um problema já é 50%, é metade do caminho andado para resolver este problema. Quantos já ouviram isso?
Isso é uma lei das ciências sociais. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está identificando, realmente existe um problema. Vamos expor, vamos tratar e orar para que o Senhor continue nos usando e nos dando sabedoria, porque o mundo jaz no maligno, mas Jesus já venceu o mundo. Amém? Nós somos uma igreja, a nossa palavra, esse altar sempre será centrado em Jesus. Jesus é o início e o fim de todas as coisas, e nós aqui estamos falando de Jesus. Estamos falando de um Jesus que veio para destruir as obras do diabo, de um Jesus que é mais do que vencedor e nos faz mais do que vencedores. Por isso, ao falarmos daquilo que vamos falar, nós estamos falando de Jesus. E mais uma vez eu digo, aqui é quase que uma continuidade daquilo que a pastora Bárbara falou, e eu te incentivo a ouvir esta palavra, porque vai ser muito precioso em nome de Jesus. Se você pode, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Apóstolo, muito obrigado à nossa família apostólica, aos nossos pastores. Continue orando por nós, por mim, pela Jéssica, pelo Davi, pelos filhos que virão, oremos. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, quem achou, diga, eu achei. 5 pessoas acharam, enquanto outras pessoas acham em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre uma geração fabulosa. Estranho, né? Diga, uma geração fabulosa. Prometo que vai fazer sentido, apóstolo. Guarde o seu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4, a palavra diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo, olha só, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Este adjetivo, uma geração fabulosa, não é um elogio. Nossa, que maravilhosa essa geração. Não é. Fabulosa, diz o dicionário, é aquilo que concerne a fábula, a narrativas criadas pela imaginação e mitologia, daquilo que se refere a tempos em que o fato e a lenda se confundem. Hoje eu quero falar com você sobre verdade. Precisa existir uma verdade. Se não há uma verdade, há caos, há fábula, a mistura de imaginação, de ideias, com aquilo que efetivamente é. E, novamente, essa palavra não tem intenção de ser ofensiva, eu peço desde já que você tenha o seu coração em Jesus, mas nós queremos ser expositivos aqui. Algumas realidades que afetam a nossa geração. Nós fazemos parte de uma geração que, com muito temor eu digo isso, mas as coisas estão muito doidas. Falta verdade, falta coerência em muito daquilo que nós vemos. Nós fazemos parte de uma geração desprendida de um senso de realidade. Se mistura aquilo que eu quero ser com aquilo que eu efetivamente sou. Se mistura a minha vontade com aquilo que é fato. Se mistura o palpável com o online. Vocês já viram as crianças hoje? As dificuldades, os estudos comprovam a dificuldade das crianças de fazerem a distinção entre aquilo que é físico, palpável, real, entre aquilo que não é, aquilo que é criado, aquilo que é uma vida online. Se misturou a vida online e a vida física. A Bíblia já advertiu que esse tempo chegaria, e eu acho que esse tempo chegou, onde uma geração cria fábulas, para que não seja tão difícil ouvir algumas verdades. É tão duro lidar com a santa doutrina, com a santidade desta palavra, das escrituras da palavra de Deus, e aí se criam fábulas, se criam interpretações que não são, para fazer com que aquilo que não é, caiba dentro de uma verdade que não existe. Eu queria ler 2 textos com você ainda, a gente vai ler bastante hoje, amém? Vai com a sua Bíblia aí para Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Nós vamos ler primeiro Atos 16, e aí você vai um pouquinho para frente, a gente vai ler Atos 17 em seguida. São 2 versículos. Atos 16, 20. É importante que você leia isso, porque nós somos uma igreja que fala da Bíblia, amém? Nós somos uma igreja que tem vida com Deus, que lê em casa, que não só lê no culto, mas nós lemos em casa e nós chegamos aqui para celebrar a verdade da palavra de Deus juntos, amém?
Atos 16, 20, a palavra diz: e apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, os discípulos de Jesus, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a parte 2 dessa história, Atos 17, 6, anda um pouquinho aí. Vai falar: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, dizendo: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Meus irmãos, aqui nós estamos falando da igreja primitiva, dos primeiros dias da igreja, em que os discípulos de Jesus, ao chegarem em um lugar, uma cidade de cultura romana, se você conhece história, você pode ler e identificar uma série de problemas sérios que haviam dentro da cultura greco-romana. E aí os discípulos, a igreja, o comecinho da igreja, começa a chegar até esses lugares. E essas cidades se sentem profundamente ameaçadas e dizem: esta igreja, estes que são do caminho, estes que seguem este Jesus, eles têm causado alvoroço no mundo e agora eles chegaram aqui também. Meus irmãos, a igreja tem que causar alvoroço no mundo. Nós somos a igreja de Cristo, nós não podemos nos amoldoar, não podemos tornar a forma, o molde deste mundo, mas nós precisamos ser luz, precisamos fazer a diferença. E é interessante esse texto porque ele diz respeito sobre o que nós estamos tratando aqui. Nós, como igreja, nós temos que ter um padrão, e o nosso padrão precisa incomodar o mundo. Tem que haver a ausência de um padrão, de uma ordem, de uma verdade, significa caos. E o padrão da igreja é o próprio Cristo, amém? Quando nós desmascaramos o inimigo, nós precisamos entender com base em que nós estamos fazendo esta análise. E nós fazemos essa análise com base nas Escrituras, na palavra de Deus. Nós precisamos causar, sim, perturbação na cultura mundana, na cultura que rege o mundo jaz no maligno, tudo que há no mundo procede no maligno, e nós precisamos sim provocar alvoroço. E é interessante porque os primeiros dias da igreja foram marcados por essa radicalidade. Uau, chegamos à cidade para, a cidade fica assustada. Aí você vai ver a história da igreja, as reformas, os avivamentos. O avivamento de John Wesley mudou a Inglaterra. Eram ajuntamentos grandes, assustava o povo, porque algo grande estava acontecendo. Bom, a radicalidade do cristianismo estava nisso, amém? Mas a nossa radicalidade hoje é vivida de um jeito completamente diferente. E eu quero apresentar para você aqui, de novo, de forma muito expositiva, muito coerente. O apóstolo disse que eu podia fazer isso, então eu fiz. Eu trouxe algumas reportagens. E, novamente, eu me considero uma pessoa razoavelmente preocupada com fatos e com expor as coisas de uma maneira racional. E eu procurei aqui, não há fake news, efetivamente é o que está acontecendo. O produto final de uma lógica muito perigosa. Talvez esta árvore perigosa ainda não cresceu na nossa casa, mas as sementes eu te garanto que o mundo está tentando plantar. E eu quero apresentar a você aqui, novamente, de maneira muito expositiva, algumas reportagens que mostram o estado do mundo, a ausência de uma verdade. É possível colocar, por favor? Pessoal do audiovisual, primeiro slide aqui, está atrás de mim. Esta é uma reportagem do Correio Brasiliense, em português brasileiro, você consegue ler, está aqui. Centenas de pessoas que se identificam como cachorros se reúnem em Berlim, na Alemanha. Se você ler toda a reportagem, eu vou sintetizá-la aqui. Ela diz que 1000 ativistas transespécies se reuniram numa estação em Berlim, e o vídeo que está aqui, você poderia assisti-lo se quisesse, são 1000 pessoas latindo e uivando. Eles concluíram que não se identificam como humanos, mas desejam ser legalmente reconhecidos e respeitados como cães. A reportagem cita também o caso do japonês Toko. Vocês já ouviram falar? O homem japonês que gastou milhões de ienes. A reportagem cita o caso deste japonês, que investiu muito dinheiro em uma fantasia hiperrealista de cachorro e que viralizou nas redes. Viralizou e é seguido por milhares de pessoas, mostrando a sua rotina, um jovem que vive como um cachorro.
Segunda reportagem, esta aqui está em inglês, pode pôr, por favor. Esta reportagem é do The Telegraph, é um jornal, de novo, não é fake news, é um jornal que existe, e você pode verificar isso em diversos outros lugares. Fala sobre estudantes no Reino Unido que se identificam como cavalos, dinossauros, luas, em meio às novas definições de gênero. A pastora Bárbara, hoje de manhã, trabalhou muito bem um outro aspecto, o aspecto de vida sexual, e isso ficou para a parte da manhã, e eu te incentivo a assistir aquela palavra. Mas aqui eu quero falar sobre verdade, sobre coerência, sobre realidade, e o perigo que existe quando nós tiramos a linha da realidade. E essa reportagem conta, vou ler aqui o que está, o jornal conta que esta matéria começou por conta de um vídeo que viralizou em que uma professora britânica esbraveja contra uma menina de 8 anos, porque esta menina não aceitou que a sua colega de sala, que se identificava como uma gata, fosse tratada como ser humano. E a professora, então, briga com essa menina porque ela não tratou a sua colega como um gato. O jornal identificou uma outra aluna que se identifica como uma lua e diz que pode lançar maldições e feitiços sobre as pessoas e usa uma capa na escola, ainda com a liberação da escola, porque não está no dress code da escola, mas a escola permitiu. Numa outra escola no ensino médio, no sudeste da Inglaterra, viralizou um outro caso em que um aluno se identifica como um dinossauro e de outro aluno que se identifica como um cavalo. Também se identificaram na mesma escola casos de outros alunos que se identificam como gatos, e a eles lhes é dada a permissão de levar orelhinhas de gatos para que possam se expressar em suas aulas. Alunos e professores relataram ao jornal que não podem reclamar, pois os alunos já alegaram que se sentem discriminados por serem diferentes, e professores não podem ficar bravos se os alunos escolhem responder miando e não no idioma inglês. De novo, isso é uma reportagem. Terceira, são 5, tá? Essa aqui é chocante. Talvez alguns já tenham visto. Novamente, isso é real, tá? Pesquise. Uma mulher americana que se identificava desde a nascença como uma mulher cega, mas que nasceu vendo. Ela nasceu com olhos, nasceu com visão, mas ela se identificava como cega. E ela, então, se cegou com ácido e foi dar entrevista em diversos jornais, isso é um caso real. E aí se criou uma síndrome, a pastora Bárbara poderia falar muito bem, Body Integrity Identity Disorder. Não tem tradução aí no português, mas seria algo como transtorno da identidade e da integridade do corpo. A pessoa se identifica como não tendo algo, mas nasceu tendo, nasceu perfeita, mas ela se identifica como se não deveria ter, e por isso, então, ela escolhe tirar um órgão ou esta capacidade, esse sentido. Essa mulher cegou a si mesma porque ela achava que ela deveria ter nascido cega. Quarta reportagem, novamente, essa aqui é muito interessante. Eu perguntei para o ChatGPT, porque eu preparei isso aqui, acho que o pastor Alex vai lembrar, eu apresentei isso na Cantareira um tempo atrás. E aí eu perguntei para o chat, você pode me lembrar as reportagens sobre um homem de 46 anos que se identificou com uma menina e traiu, deixou a sua esposa, se transformou em uma menina e foi adotado por outra família? E sim, esse caso é real. E aí o chat disse, isso é fake news. E eu fiquei em crise, porque eu falei, cara, eu preguei isso no altar. Será que eu falei fake news no altar? Aí eu fui pesquisar, achei 15 reportagens diferentes de mídia tradicional, não é jornal sensacionalista. E aí eu joguei os links no chat. Aí o chat respondeu, você tem razão. Ou seja, muito cuidado com o que você recebe de resposta. O mundo jaz no maligno. Sem teoria da conspiração, é puramente lógica, tá? Então, essa reportagem conta sobre um homem de 46 anos, se identifica como menina, ele deixou a sua esposa e 7 filhos. Sua esposa e 7 filhos foram deixados para trás, porque ele se descobriu como uma menina de 6 anos de idade. E aí, por fim, ele foi adotado por uma outra família, e a reportagem fala, tristemente, uma adoção simbólica, pois ainda não há legislação vigente que permita uma adoção real para este homem. De novo, fato. E quinto e último, que o caso que eu gostaria de te apresentar, este é um vídeo que você poderia pesquisar, foi feito por um jornal australiano, sobre um casal britânico, depois isso viralizou, e vários outros jornais fizeram também. Este homem, ele se identifica como um bebê. E este casal nunca conseguiram ter filhos. E aí a reportagem começa, eu traduzi aqui, o homem começa dizendo, abre aspas, eu só tenho que me preocupar com coisas com que as crianças se preocupam, ou seja, nada. A esposa diz que ama cozinhar papinha ao marido.
abre aspas, super fresca, algo como sanduíche de bacon misturado para ficar bem líquido. Ela continua dizendo, de verdade, abre aspas, eu gosto de correr atrás dele, porque nunca tivemos filhos. Então eu posso me sentir mãe, sem dar à luz. E, pessoalmente, acho que isso adiciona uma dimensão especial e sagrada. Olha a palavra que essa mulher escolheu usar. Sagrada ao nosso relacionamento. Aí o jornal diz, o bebê, obviamente, entre aspas, irônico, mas o bebê que tem mais de 100 quilos é um homem que trabalha em uma fábrica e diz, abre aspas, isso nos torna mais fortes, nós nos amamos mais e nos unimos mais. E eu gostaria que as pessoas nos deixassem viver nossas vidas em paz, do jeito que queremos viver, sem nenhum tipo de julgamento. Irmãos, eu quero crer que isso não chegou, esse tipo de coisa que eu estou abordando aqui ainda não é uma realidade em nome de Jesus. Mas eu te garanto que as sementes para que isso aconteça estão plantadas. Uma vez que nós tiramos a linha do este é o padrão, qualquer pessoa pode passar a linha onde ela queira, e aí nós temos um completo estado de caos. Então, uma geração fabulosa é uma geração que cria fábulas, porque é difícil lidar com a realidade. É difícil engolir o eu, é difícil engolir a sua vontade, é difícil ser controlado, não pela sua carne, mas pelo Espírito que habita em nós. E aí a gente começa a colocar a linha onde a gente quer. E o produto final desta lógica está aqui. Não está tão distante assim. Mas, graças a Deus, eu quero crer, pelo menos aqui a gente vê uma coisa ou outra, mas nada assim nesse nível, né? Mas a perturbação e o alvoroço do cristianismo, que a gente falou lá em Atos, ele vinha de uma explosão, de uma manifestação, vinha das ruas, vinha daqueles que gritavam Jesus nas praças. Meu irmão, diante disso aqui, não há nada mais radical que a gente possa fazer do que constituir uma família santa, pura, uma família que é família. Isso é profundamente radical. Jovens desta igreja que se casaram virgens, isso é profundamente radical. Pais que trazem os seus filhos todo domingo para a igreja, para ser ensinado na palavra. Pais que abrem mão do seu tempo para ter tempo com os filhos ali, estudando a Bíblia em casa. Isso é profundamente radical, meu irmão. Graças a Deus, a nossa geração pegou fácil. Na época dos grandes avivalistas, houve mártires, pessoas que foram mortas pelo nome de Jesus. A gente só tem que viver a verdade dentro de casa. A gente só tem que constituir família. O nosso padrão é voltar àquilo que antes era normal, mas de algum jeito se perdeu. O radical é o antigo normal, mas nós precisamos voltar. A linha que separa a realidade da fábula, o caos daquilo que é ordem padrão está muito tênue, e nós precisamos encontrar. E nosso padrão é Jesus. Nós temos uma bússola moral, é a Bíblia. Nós temos uma verdade, e ela nos basta. Aqui eu sei, quantos de alguma forma estudaram ciências sociais, ciências políticas? Levante sua mão aí. Pronto, não estou tão sozinho. Vocês provavelmente ouviram falar de Hobbes, certo? Thomas Hobbes. Beleza. Esse cara, ele foi o primeiro a citar, isso foi em 1651, ele fala sobre o estado de natureza. Vocês lembram disso? Antes do primeiro contrato social, certo, Lucas? Nosso estudante de relações aí. Enfim, antes do primeiro contrato social havia o estado de natureza, que era o caos. Se não tem ordem, cada um vive do jeito que quer. Se não tem certo, não tem errado, tudo é uma coisa só. É curioso pensar que a sociedade avançou tanto para a gente chegar hoje na sociedade pós-moderna e voltar para isso. Voltar para a ausência de ordem. Porque é tão difícil ter um padrão que é mais fácil, cada um faz o que quer. Logo, é os primórdios da humanidade de novo. Quando não há ordem, há caos. É evidente que nós precisamos ser cautelosos porque essas sementes já estão plantadas. E eu digo isso com muito temor, plantados nos nossos ambientes acadêmicos, plantados nas escolas, plantadas na mídia, plantadas na inteligência artificial. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós consumimos, porque hoje talvez não seja esta árvore assustadora, mas são sementes e elas são reais. E a próxima, se não a nossa, a próxima geração vai colher. Vejamos o estado do mundo. Quantos assistiram às Olimpíadas na França? Levante sua mão. A abertura das Olimpíadas foi exibida para 1,5 bilhão de pessoas ao vivo. Isso é 7 vezes a população inteira do Brasil assistindo uma mesma coisa ao mesmo tempo. Você assistiu à abertura das Olimpíadas? A abertura das Olimpíadas lá na França, ela retratou um trisal, ou seja,
um casal que não é um casal, são 3. Quantas crianças assistiram aquilo? O meu filho não estava comigo, graças a Deus. Aliás, eu não assisti porque a gente estava aqui correndo muito. Mas quantas crianças? Vamos chutar 10%. 1,5 bilhão, pouquinho, vai, 10%. 150 milhões de crianças assistiram. Aí não teve classificação, aí não teve nada. Para uma série de coisas tem, mas aqui não teve nada. 150 milhões de crianças, pelo menos, assistiram isso retratado, globalmente falando. Lá se retratou uma das cenas mais marcantes do cristianismo, de uma maneira absolutamente nojenta. Quantos viram aquilo? Quantas crianças não viram aquilo? Gente, esse é o padrão do mundo de novo. Eu não estou falando de uma loucura aqui, eu estou falando daquilo que é fato, é factível, é palpável hoje. Vamos pensar sobre as crianças. Há um estudo que diz que 81% dos adolescentes de 13 anos já teve seu primeiro contato com pornografia. Chocante para nós. Chocante para eu, que sou pai. Para os pais que estão aqui. Mas essa é a realidade do mundo, meu irmão. As sementes foram plantadas e essa geração está colhendo. E nós precisamos, de alguma forma, corresponder a essa realidade. Um outro estudo, um estudo que foi feito na Suécia, conta que, nesta geração de adolescentes, considerada a geração mais ansiosa da história, vocês já ouviram isso? Isso, de novo, é acadêmico. É empírico. A geração mais ansiosa da história em sua adolescência tem, em grande parte da sua ansiedade, decorre de vícios e compulsividade em pornografia. Quantas vezes você vê alguém na mídia falando contra a pornografia? Você acha que as nossas crianças são ensinadas na escola contra a pornografia? Mas aí, ansiedade, são ansiosos. Não, vamos para terapia, vamos para remédio. Crianças que com 13 anos tomam remédio para ansiedade, mas o mal não se trata. A semente não se trata. Então nós vivemos em um mundo que ele é absolutamente incoerente. Ele é louco. Ele não faz sentido. E nós precisamos encontrar sentido. O cerne do cristianismo é o Cristo. E nós temos um padrão. Nós temos alguém a quem seguir. Nós temos uma âncora que nos mantém no lugar. Estão comigo? Até aqui estão comigo, amém, aleluia. E eu estou caminhando já para desenvolver alguns pontos aqui. Deus me deu o privilégio de ir a alguns lugares muito bonitos já. E eu me lembro, uns anos atrás, eu estava num lugar que era assim, provavelmente a cena mais bonita que eu já vi na minha vida. Tinha um castelo, um jardim, eu olhava, era ouro, e eu pensava, meu Deus, como pode ser algo tão bonito assim? E eu olhei, até o poste de luz era bonito, o lixo era bonito, o negócio feito com os detalhes. E eu falei, existe um conceito de belo. É impossível você olhar para aquilo e falar... Você olha para aquilo e fala, nossa, que coisa bonita, alguém se dedicou tanto para fazer isso. Há muitos anos, alguns pensadores famosos, de novo, a galera das ciências sociais aí, vou citar Theodor Adorno, é um pensador alemão de 1947, vou citar Guy Debord, um pensador francês de 1967, 1947, 67. E, por fim, José Ortega, que provavelmente a galera estuda aí, é um pensador espanhol. O livro dele chama A Desumanização da Arte. Foi escrito em 1925. Faz 100 anos que o cara escreveu. E ele avisou, existe um perigo na arte pós-moderna. O senso do belo está se perdendo. Os caras não são cristãos. Eu citei 3, você pode ver vários. Eles não são cristãos. Muito pelo contrário. Alguns filósofos bem diferentes do padrão do cristianismo. Mas eles avisaram. Há um problema nas artes. O conceito do belo, o padrão está se perdendo. Corta para eu olhando para este lugar lindo e admirado com tamanha beleza, e eu depois indo para um museu onde as pessoas estavam tirando foto de uma lata de lixo, porque aquilo era arte. Talvez eu que seja uma pessoa pouco culta e aquilo tinha todo um significado e eu não peguei. Mas, meus irmãos, havia uma ideia de beleza. Havia uma ideia de padrão. Uau, isto é bonito. Não tem mais. Vocês viram um mictório, que foi uma das artes pós-modernas mais famosas expostas nos museus? É um mictório. Talvez, de novo, talvez eu que seja o problema, Sandra, ore por mim. Mas, assim, se perdeu. 100 anos atrás, pensadores não cristãos disseram, cuidado, está se perdendo. Isso aconteceu. Nós chegamos até hoje, até uma sociedade pós-moderna em que nós estamos perigando entrar no caos. Porque é difícil lidar com alguns pesos de verdade. E aí se cria uma geração fabulosa. Pais que aqui estão, muito cuidado com os nossos filhos. Muito cuidado. Os nossos filhos não podem criar um mundo que não existe.
Os nossos filhos não podem criar um evangelho que tornou a forma que é fácil e é conveniente de ser vivido. Eu queria pensar aqui em alguns textos com você. A Bíblia diz, você não vai abrir porque eu vou só citar agora, vão ser vários. Existe uma verdade. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, 160, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmo 119, 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, Senhor, é a própria verdade. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nem tudo pode ser subjetivo. Nem tudo pode ser conforme o que eu acho, conforme o que eu quero, conforme o que eu sinto, conforme o que eu penso sobre mim e o que eu penso sobre o outro. Aquilo que nos separa do caos é a palavra de Deus. Ainda que eu tenha que me submeter, ainda que eu tenha que engolir o meu eu, a minha carnalidade, as minhas opiniões, as minhas vontades, mas existe uma ordem. E graças a Deus que existe essa ordem, meu irmão. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. O padrão não pode ser perdido. Existe uma verdade. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Existe uma verdade. E mais do que verdades, eu quero pensar sobre aquele que se identifica como a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a vida. Jesus é a própria verdade. De novo, quando nós traçamos a linha da verdade, é Jesus. A pessoa de Jesus, o caráter de Jesus. Quando nós olhamos para ele, nós encontramos um padrão seguro. Nós encontramos um padrão a quem nós devemos, não só podemos, mas devemos seguir. E nós precisamos nos encontrar nele. Bom, se existe uma verdade, e esta verdade é Jesus, é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se existe essa verdade, eu quero te dizer que nesta verdade existe uma identidade. Existe uma identidade em nós. E eu quero declarar alguns textos sobre nós. João 1,12. Mas a todos, quantos o receberem, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E 1 Pedro 2,9, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, a verdade ela não é relativa, a verdade é Cristo, e em Cristo nós temos uma identidade, em Jesus nós temos uma nova vida, em Jesus somos novas criaturas, e tudo se faz novo. Nós temos um padrão, e este padrão seguro é Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Existe um padrão seguro em Jesus. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nos minutos que me restam, eu quero caminhar com você aqui a respeito daquilo que é esta verdade. Bom, se existe esta verdade, e se nós temos uma identidade, como eu devo vivê-la? Eu não vivo do jeito que o inimigo tenta me enganar. Não vivo da forma como o mundo tenta pregar. Mas na palavra de Deus, debaixo desta identidade, eu tenho uma receita, eu tenho direções seguras. E esse você pode abrir comigo, o último, prometo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aqui nós temos a marca, a receita, a direção para viver com esta nova identidade. Não somos mais os nossos velhos eu, nós encontramos Jesus, nós somos muito melhores em Jesus. Filipenses 4, 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Esse é o padrão de Jesus, meu irmão. Perceba que a Bíblia não diz, façam essas coisas. Digam essas coisas. O padrão de Jesus é alto, meu irmão. O padrão de Jesus é, pensem nessas coisas. Meu irmão, eu sei que nem tudo que eu penso cabe nessa receita e eu preciso melhorar. Ainda falta muito, mas eu não vou desistir de seguir Jesus. A caminhada cristã é uma caminhada de lapidação, não se engane. Existe uma linha perigosa, onde venha para Jesus que Jesus te aceita. É óbvio que Jesus não aceita, ele morreu por nós. Do jeito que a gente estava, tudo sujo, tudo errado, ele morreu por nós. Mas em Jesus nós somos chamados a sermos santos. Em Jesus nós somos purificados, não vivemos mais nós, mas ele vive em nós. E esta nova pessoa que vive em Jesus, ela vive assim. Nós precisamos ser verdadeiros. De novo, existe uma verdade, e esta verdade é Cristo. Sejamos seguidores fiéis de Jesus, que nos custe a nossa própria vida, mas nós não deixaremos de seguir Jesus. Jesus é a verdade, vale a pena viver por Jesus. Sejamos nobres, meu irmão. Eu sei que temos alguns nobres aqui, inclusive de sobrenome. Nobre? Vocês são mais nobres do que nós, mas que nós sejamos nobres como Jesus é nobre. Que nós pensemos naquilo que é nobre, naquilo que é puro, naquilo que é digno de honra. A Bíblia fala sobre aquilo que é correto. De novo, só tem certo e errado quando existe um padrão. Só dá para você corrigir professores. Quantos professores temos aqui? Pessoas que dão aula, trabalham com educação. Meu Deus, precisamos orar por novos professores, amém? A igreja precisa entrar nesse ambiente acadêmico. Você só pode dizer se é certo ou errado porque existe um padrão. Porque alguém concluiu que aquilo faz sentido ou não faz, é verdade ou é falso. Existe um padrão, existe algo correto. Precisamos ser puros. E a Bíblia vai falar especialmente aos jovens, como o jovem pode se manter puro. Nós temos receitas na Bíblia para que nós voltemos à pureza. O mundo tenta nos sujar. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós precisamos nos manter puros em Jesus. Aquilo que nos purifica é o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. O preço foi muito caro, meu irmão, para que eu e você estivéssemos puros perante Deus. Aquilo que for amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é excelente e aquilo que é digno de honra. É assim que nós seguimos Jesus. Você poderia abrir em Gálatas e ver o fruto do Espírito. Aquele que tem o Espírito vive daquele jeito, frutifica daquele jeito. Se eu não estou frutificando disso, falta algo em mim. Que nós olhemos para dentro de nós e tenhamos humildade de reconhecer, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso voltar a este padrão. Eu preciso que o Senhor me ajude todos os dias a conseguir viver isso, porque a palavra do Senhor nos empodera para isso, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu queria, com muito temor e muita humildade, fazer algumas declarações de fé aqui. Todas elas são profundamente bíblicas. Talvez algumas que eu cite aqui, os pastores, aqueles que já têm bastante tempo, consigam perceber a raiz bíblica delas. Mas eu gostaria que nós fizéssemos essas declarações sobre nós. Se você puder, feche seus olhos. Há tantas mentiras que o diabo tenta nos contar. Mentiras que o diabo lança sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Há tantas acusações. Talvez a verdade é que nem são mentiras, são acusações do passado. Mas porque Jesus te faz santo, elas se tornam mentiras hoje, não fazem mais parte da tua vida. Não se tratam mais sobre você, porque você é santo em Cristo Jesus. Mas nesta hora nós precisamos nos encher do poder que há na palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E eu queria fazer uma série de declarações aqui, e eu queria pedir que você tivesse alguma reação enquanto eu faço essas declarações. Você diga, eu recebo, amém, eu creio, eu tomo posse, mas que seja uma verdade, um ato, uma demonstração da sua parte, de que estas verdades são sim verdade na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero começar com algumas declarações da verdade sobre as mulheres. Mulheres que aqui estão, estas palavras são sobre você. A Bíblia diz que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que você é virtuosa, que você é valorosa, que você edifica o teu lar e não destrói. A Bíblia te chama de pura, de santa, de mulher fiel. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, te veste de força, te veste de dignidade e Ele cuida do teu amanhã. Ele te dá sabedoria, te inspira a falar com bondade e Ele é o teu bom pastor e jamais te faltará.
Homens que aqui estão, a Bíblia diz sobre você, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não anda segundo o conselho dos ímpios, mas segundo a lei do Senhor. A Bíblia diz que você é forte e você é corajoso. Você é um homem puro, você é um homem santo e você é um homem fiel. Você honra a sua família e você cuida da sua casa. Você segue o exemplo de Jesus e está pronto a se sacrificar, homem. Assim como Jesus se sacrificou pela igreja, você está pronto para se sacrificar com este amor. Pais que aqui estão, estas verdades são sobre você. Pais, você cria os seus filhos no caminho do Senhor e eles não se desviarão deste caminho. Você é exemplo daquilo que você ensina aos seus filhos. Você é amoroso, você é sábio, você é perdoador. Você é a manifestação do caráter de Jesus para os seus filhos. Você ensina aos seus filhos qual é o padrão de Jesus e que vale a pena viver e morrer por ele. Filhos, isso é para vocês. Você honra os teus pais. Você é grato pela família que Deus te deu. Você não é causador de caos e de contenda, mas você traz alegria e paz para sua casa. Você é fiel e será fiel nos dias em que os teus pais precisarem de você. E igreja, estas palavras são para nós, a igreja do Deus vivo. Você, igreja, é fruto do sacrifício de Jesus. E você honra este sacrifício com a tua própria vida. Você, igreja, não se corrompe, você não se vende, o seu padrão é Cristo e você não se dobrará aos padrões do mundo até que Ele venha para te buscar. Você é amorosa e cheia de compaixão pelos perdidos, você é a luz do mundo. Você cuida dos feridos, você é a casa de Deus, você é o corpo de Cristo, você, igreja, é a coluna e o fundamento da verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré, que reina para sempre e eternamente. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Existe uma verdade, meu irmão, existe uma verdade, e nós voltamos à verdade, a verdade é Cristo. Concluo. Irmãos, que nós sejamos muito cautelosos. O inimigo é astuto. A Bíblia vai dizer isso. Ele procura uma brecha, como um leão procura quem possa tragar. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos dá sabedoria. Quem precisa de sabedoria, peça porque Ele dá livremente, diz a Bíblia. Que nós sejamos sábios. Mas eu não poderia terminar essa palavra sem fazer um convite. Talvez alguém que está aqui hoje, de novo, eu espero não ter sido de forma alguma ofensivo, mas eu quero ser muito expositivo. Eu creio nesta palavra. Eu creio com a minha própria vida na palavra de Deus. E talvez você ouviu e pela primeira vez, ou depois de tanto tempo, você ouviu a palavra de Deus hoje. A Bíblia diz, e nós citamos aqui, aqueles que recebem Jesus, é lhes dado o direito, o poder de serem filhos de Deus. Não tem nada melhor do que ser filho de Deus, meu irmão. Não tem nada melhor do que viver debaixo destas verdades. E se há uma pessoa sequer aqui, eu jamais poderia deixar esse momento passar. Se você ouviu esta palavra e você ainda não é parte dela, você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não teve este privilégio que um dia eu tive, ou talvez um dia você confessou Jesus, mas os anos passaram e você sabe que precisa voltar para a casa do Pai. Hoje, esta palavra é verdade. Aqueles que recebem Jesus são feitos filhos de Deus. Se você quer ser filho, você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer um sinal com suas mãos? Eu quero orar por você. Se há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, aleluia, 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 glória a Deus. Se há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, quer retornar, quer se reconciliar com Deus, alguém aqui hoje, levante sua mão bem alto. Se alguém quer fazer essa oração hoje, glória a Deus, aleluia. Todos somos desta família, todos somos a igreja. Eu quero te convidar então a dar um abraço bem forte, irmão que está ao teu lado. Não deixa ninguém sozinho não. Se alguém está sozinho, faz um abraço aí, várias pessoas numa tacada só. Mas nós somos a igreja. Na nossa unidade, Jesus é glorificado. Na unidade da igreja, Cristo vive em nós. Nós temos uma verdade e nós seremos fiéis a esta verdade até que Ele venha para nos buscar. Em nome de Jesus, amém? Aleluia!